Bom, então eu queria inicialmente dar as boas-vindas para todos os presentes, agradecer ao professor Jacques por todos os momentos importantes que tivemos aqui juntos nesse curso, para nós muito importante, para a nossa sociedade brasileira, né? Também o Pedro Velasco por todo o suporte, a todo o conjunto de tutores, avaliadores, né, que em todos os momentos nos deram feedbacks muito importantes para chegarmos neste ponto, né? Temos consciência que o trabalho, apesar de ser um trabalho final, ele ainda tem muito que avançar, né? Então isso é muito importante. Estamos muito felizes, né, de estarmos aqui hoje, tá? Bom, Thalita, pode avançar um pouquinho, por favor? Então, nosso título é Proposta de Monitoramento e Avaliação do Impacto da Sustentabilidade no Ensino Superior. Somos o T11, tá? Vamos trabalhar com indicadores de monitoramento e avaliação do impacto, né, de impacto da sustentabilidade no ensino superior. Por favor, Thalita. Eu sou o Michel, né, moderador aqui, escolhido pelo grupo. A Thalita está aqui dando suporte também, né? É do grupo, a Isabel, da Unicamp, o Luiz, do Instituto Federal de São Paulo, e o Marco Antônio Jesus, da Ânima Educação. Eu sou o Michel Monte Machado, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Essa é a nossa equipe. Bom, em termos de contextualização, né, nós partimos aqui, né, do reconhecimento da relevância da missão acadêmica e dos valores da educação superior, né, como nós nos orientamos, né, desde o ponto de vista do ensino, da pesquisa científica, tecnológica e da extensão, além, obviamente, do processo de profissionalização dos estudantes. E esse olhar, nós entendemos que requer, portanto, entre outros aspectos, uma reflexão sobre as relações entre as instituições de ensino superior, que não inclui somente as universidades, né, mas diversos tipos jurídicos de instituições de ensino superior no nosso país, com o seu entorno socioeconômico e territorial, né? Também com a sua responsabilidade social da educação superior, né? E isso demanda uma atenção, né, sobre as instituições de ensino superior a partir das consequências de suas ações na dinâmica social, tanto do ponto de vista interno quanto das suas relações externas, né, à própria organização educacional. E essa ideia, portanto, né, parte do pressuposto de que as organizações, o que inclui as educacionais, obviamente, são simultaneamente, ao mesmo tempo, portanto, produtos e produtoras da sociedade, né? E como tal, elas são responsáveis por seus atos, né? Elas influenciam mudanças sociais. E nesse sentido, nós entendemos que podemos, né? Pode-se assumir que a sustentabilidade é uma das áreas de atividade da responsabilidade social das organizações, né? Inclusive as de educação superior. Bom, então, no caso das instituições de ensino superior especificamente, né, a responsabilidade frente às preocupações ambientais e a sustentabilidade, enxergamos ela como algo assim importante, atual e até aumentado, uma vez que se espera desse tipo de instituição a formação de cidadãos comprometidos com a transição para sociedades sustentáveis, né? Então, isso dito, o nosso problema, né, de pesquisa foi como as instituições de ensino superior brasileiras podem alcançar a sustentabilidade. E, portanto, o nosso objetivo é tentar propor indicadores de monitoramento e avaliação de impacto da sustentabilidade no ensino superior. Vou passar, Thalita, por favor. Então, nós partimos também aqui do conceito do ideário de universidade sustentável, que a gente entende ser uma instituição que visa promover ações que reduzam os impactos negativos provocados ao meio ambiente, à sociedade, à saúde, à economia, né, quando se utiliza de recursos para as suas funções, né, e, sobretudo, as suas missões fundamentais, o ensino, a pesquisa e extensão e as próprias operações, né, dos campos, né. Tratar também, é uma universidade que busca tratar também a educação para a sustentabilidade, de forma sistêmica, integrando as missões acadêmicas e a própria gestão ambiental do campus. Inclui também a participação de toda a comunidade acadêmica,
por meio de seus dirigentes, professores, funcionários, técnico administrativo, alunos. Podemos até transpor a própria comunidade externa também, é algo desejável e importante também. É uma universidade que busca avaliar e relatar o desempenho em termos da sustentabilidade, é importante essa comunicação, é fundamental, né? Tanto para informar, mas também para engajar, propor políticas públicas, ou pelo menos influenciar, né, a proposição, implementação, né, e acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas na área de sustentabilidade. Também é uma instituição que pratica a sustentabilidade nas suas operações do campus, né, na sua estrutura institucional, a sua avaliação, seus relatórios, a pesquisa, o ensino, enfim, são as próprias dimensões aqui do modelo de Lausanne, que para nós assim foi central. E é uma instituição que parte do entendimento de que a instituição de ensino superior deve praticar, demonstrar sua própria gestão pela sustentabilidade. Não é só ensinar sobre, mas é fazer também, né? Enfim, com o exemplo, né? Educar também pela prática, né? Pelo exemplo. Enfim. Então, a nossa preocupação central, novamente, só para lembrarmos, como promover a institucionalização da sustentabilidade nas instituições de ensino superior. Obrigado, Thalita. Próxima tela. Nós, então, para isso, nós partimos da teoria da mudança, né, como uma ferramenta metodológica, né, a qual ela visa sistematizar programas, intervenções, articulando, né, as suas partes e relacionando elementos que as compõem, né, tendo em vista o alcance de determinados objetivos ou impactos, né. Então, aqui se recomenda partir da implementação dos resultados desejados, longo prazo, chamado impactos, e, em seguida, identificar as condições necessárias ao alcance desses impactos, né? Algumas obras aqui foram referenciais para a gente, né? Um deles, inclusive, um trabalho da Ana Gimenez, que foi a nossa avaliadora, a quem agradecemos muitíssimo, tanto pelo trabalho do ano passado, mas também pela própria avaliação do nosso trabalho, que nos fez enxergar coisas que não estávamos vendo, né? Muito obrigado novamente. Bom, voltando, atividades, ações que podem contribuir à produção de resultados de curto, médio e longo prazo. O nosso ator envolvido foi a IES. Nós estamos olhando para a instituição de ensino superior. Então, assumiu-se as dimensões do desempenho de sustentabilidade das instituições de ensino superior, quais? Estrutura institucional, operações no campo, nos campi, educação, ensino, né? Pesquisa e extensão, experiência no campus, e relatório e avaliações, que é o modelo de Lausanne e outros de 2014, né? Então, nós olhamos a universidade, a instituição de ensino superior, melhor dizendo, e a partir destas dimensões de desempenho de sustentabilidade. E nós fizemos uma reflexão sobre os impactos, resultados de curto e médio prazo, pré-condições, riscos envolvidos, né, que podem dificultar ou mesmo impedir o alcance desses impactos desejados, e possíveis indicadores de monitoramento e avaliação. Então, nesse processo, nós procuramos responder as seguintes perguntas, né? Quais são os impactos esperados com a sustentabilidade do ensino superior para as IES? Quais são os resultados de curto e médio prazo esperados com a sustentabilidade do ensino superior? Quais são as pré-condições, insumos necessários para alcançar esses resultados de curto e médio prazo que permitirão o alcance dos impactos almejados? Né? Quais são os indicadores que podem ser utilizados para fins de monitoramento dos resultados de curto e médio prazo e impactos esperados? E, finalmente, quais podem ser os riscos envolvidos capazes de dificultar ou mesmo impedir o atingimento desses resultados de curto e médio prazo e os impactos desejados? Então, partimos, portanto, para a aplicação da teoria da mudança à avaliação de impacto da sustentabilidade do ensino superior. Aqui é um quadro que nos informa sobre as dimensões e seus respectivos objetivos de sustentabilidade das instituições de ensino superior, é o próprio modelo, né, representando aqui o modelo de Lausanne e outros, né, então são aquelas dimensões do lado esquerdo e as suas definições aqui correspondentes, tá? Então, acho que não é o caso de ficar lendo tudo, né, o trabalho vai estar disponibilizado, estará disponibilizado no site do curso, então pode passar. E aqui tem, de fato, né, o exercício que nós fizemos. Né? Quer dizer, no lado esquerdo, né, nós temos as dimensões de sustentabilidade, estrutura, operações nos campi, depois, e outros, né, enfim, são algumas dimensões. Resultados, em seguida, resultados de curto e médio prazo. Nós partimos do impacto,
e fazemos um processo, digamos, reverso, né? Voltando para trás, voltando, né? Retornando e trazendo assim os resultados de curto e médio prazos, os indicadores, né? E também pensando os riscos, né? Para se chegar nesse impacto desejado, né? Então, por exemplo, nós poderíamos aqui citar alguns exemplos, né? Thalita, se você puder, por favor, colocar no próximo, por gentileza. Isso, obrigado, Thalita. Não, melhor, Thalita, desculpe, volta no anterior, por favor. Isso, operações nos campi, né? Eu acho que é uma coisa bem simples de entender. Por exemplo, né? Pega lá impactos na instituição de ensino superior. No item otimização no uso consumo de recursos em geral. Para chegarmos nesse impacto desejado, né, um objetivo de longo prazo, nós temos que passar por resultados de curto e médio prazo. Então, nós estabelecemos aqui melhoria dos indicadores de sustentabilidade e redução de custos operacionais. E que indicadores nós poderíamos definir para isso? Então, podemos pegar, por exemplo, aqui o histórico de consumo de água, energia e alimentos. Por exemplo, isso é possível nós fazermos esse monitoramento e avaliação desses resultados de curto prazo que permitirão, obviamente, o alcance do impacto desejado no que tange a otimização no uso e consumo de recursos em geral. Por exemplo, né? Claro que alguns riscos, né, podem dificultar isso, né? Então, por exemplo, né, limitação de conhecimento de condições técnicas para implementar ações sustentáveis no descampe, né? Esse pode ser um risco, um obstáculo, evidentemente, para o alcance desse objetivo, desse impacto desejado, né? O próprio comprometimento dos projetos de ações, alunos não identificam essas práticas, enfim, são vários os riscos possíveis que podem dificultar ou impedir o alcance desse. Podemos passar para um outro exemplo, só para tornarmos um pouco mais concreto a operacionalização, né, da aplicação da teoria da mudança para esta finalidade. Por exemplo, educação ou ensino. Próxima tela, Thalita, por favor. Aí, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, currículos impacto desejado, né? Impactos nas IES, currículos alinhados com o ideal de sustentabilidade, né? A gente pode concretizar isso por meio de resultados de curto e médio prazo, por exemplo, com frequência de atualização ou revisão de projetos pedagógicos de curso, né? E aí o indicador que a gente pode medir, verificar, acompanhar, avaliar isso são uma porcentagem de atualização ou revisão de projetos pedagógicos de curso com aquela finalidade, né? A gente também pode ter outros impactos desejáveis e, correspondentemente, né, resultados de curto e médio prazo e indicadores que possam fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e avaliação, né? Mas, evidentemente, que, novamente, é importante se considerar os riscos, né, associados a todo esse processo, né? Então, por exemplo, um risco é ter currículos e conteúdos desatualizados nas questões de sustentabilidade e dissonantes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, né? Enfim, a pesquisa é uma outra dimensão, né, do modelo de Lausanne e outros, né? E aqui, por exemplo, nós podemos ter um impacto desejável com relação à dimensão pesquisa, compromisso com a pesquisa como elemento transdisciplinar e transformação de desenvolvimento tecnológico socioeconômico e rumo à sustentabilidade, né? A gente pode pegar aqui como resultado de curto e médio prazo o aumento de projetos de pesquisa voltados à temática da sustentabilidade, né? E um indicador pode ser número de projetos de pesquisa voltados à temática de sustentabilidade. Alguns riscos associados, um deles, por exemplo, a falta de incentivo para alinhar a pesquisa na IES aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A falta de recursos também, né? De bolsas, materiais, pessoal para a pesquisa. Enfim, são vários. Então, na verdade, é uma forma que nos ajuda a pensar entre meios e fins, né? Em relação à questão da sustentabilidade do ensino superior nas instituições de ensino superior no Brasil. Ok? Pode ir à frente, Thalita, por favor. Né? Acho que os exemplos seriam muito exaustivos e não temos tanto tempo. Mais à frente, podemos passar para o próximo. Isso. Uma das etapas do nosso processo de transformação institucional, né, é a autoavaliação crítica, né? E aqui nós prevemos, né, dois tipos de avaliação, a avaliação interna e a avaliação externa. Com relação à avaliação
interna, né, prevê-se a comissão de avaliação voltada à sustentabilidade do ensino superior, a criação dessa estrutura, né, sendo esse órgão composto por membros das pró-reitorias de graduação, pós-graduação, extensão, da administração, da comunidade acadêmica, da sociedade civil organizada, principalmente vinculados a questões socioambientais. E a avaliação externa, no caso das IES vinculadas ao Sistema Federal de Ensino Superior, que é o caso de instituições federais e particulares, caberá ao INEP. Em relação às IES estaduais e municipais, a competência cabe ao Conselho Estadual de Educação. À frente, Thalita, por favor. E nós estamos nos dirigindo praticamente ao final. Plano de comunicação, que é uma outra etapa do nosso plano de transformação institucional, de mudança institucional. Realização de fóruns com a participação dos envolvidos, com vistas a tornar o processo mais participativo, transparente e com maior potencial de engajamento dos diversos stakeholders. A comunicação não necessariamente garante engajamento, mas ela é fundamental nesse processo, né? Carta aberta à comunidade interna, com dados, indicadores, metas, buscando informar e obter o engajamento da comunidade acadêmica, né? Publicação de relatórios de avaliação da sustentabilidade do ensino superior no sítio institucional da IES, divulgação do relatório de avaliação da sustentabilidade do ensino superior em mídias sociais, né? Divulgação de atividades diversas voltadas à sustentabilidade do ensino superior no site institucional e em mídias sociais também são algumas das ações possíveis, previstas. E as nossas considerações finais, né? Bom, enfim, no campo da governança universitária, o presente trabalho se orientou pela seguinte pergunta motriz: como as IES brasileiras podem alcançar a sustentabilidade? Então, esse trabalho ele se propôs a ser um guia amplo e flexível para ser, obviamente, adaptado por diferentes IES brasileiras, né? Trata-se, portanto, de uma contribuição à prática de monitoramento e avaliação com vistas à sustentabilidade no ensino superior em suas diferentes dimensões. À luz da teoria da mudança, né, nós apresentamos aqui indicadores que podem contribuir à formulação de um instrumento de monitoramento e avaliação da sustentabilidade do ensino superior, desde que devidamente adaptado a fim de refletir a realidade de cada instituição de ensino superior no nosso país, né? Então, a proposta de aplicação da teoria da mudança à avaliação de impacto da sustentabilidade do ensino superior, no nosso entender, se mostra como uma contribuição à construção prática do ideário da universidade sustentável para as instituições de ensino superior brasileiras. Próxima. Nós agradecemos, estão nossos contatos, muito obrigado. Espero não ter passado muito tempo. Não passou. Muito obrigado, Michel, Thalita e todos os integrantes do grupo pela apresentação excelente. Eu peço, então, primeiro aos integrantes do grupo usar da palavra quem quiser se manifestar em complemento à apresentação feita. Depois disso, eu passo a palavra à professora Ana Maria Gimenez. E, em seguida, pelo chat, nós vamos abordar os temas que os demais participantes gostariam de participar dessa discussão. Então, primeiro, do grupo. Algum comentário complementar? Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo. Só para reforçar a apresentação que o colega Michel fez brilhantemente, de que esse é um trabalho que o grupo entende que ainda está em construção. Então, as sugestões de melhorias, recomendações são muito bem-vindas aí pelo grupo, dada a diversidade, inclusive, das instituições, dos componentes que compõem o time. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Não tendo mais nenhum comentário do grupo, professora Ana Maria Gimenez, a palavra é sua. Obrigada. Eu primeiro quero parabenizar o grupo pelo trabalho. Eu tenho trabalhado com a teoria da mudança desde o ano passado, e é algo que realmente tem me interessado. Eu tenho estudado, enfim, esse tema, e sei o quão desafiador é num trabalho de tão curto prazo como esse, você trabalhar com a teoria da mudança, porque envolve aí uma série de reflexões, é trabalhoso, enfim, então realmente é um desafio e eu acho que o grupo atendeu à altura. Uma questão que eu gostaria de colocar, e que talvez agora eu não lembro também se eu mencionei isso na avaliação do trabalho, mas que me veio à cabeça agora,
que é uma questão que eu senti falta, e aí eu peço desculpas se isso esteve contemplado, só não apareceu na apresentação, é a questão da sustentabilidade no plano estratégico da instituição. Eu não lembro de ter visto isso, então, assim, mas foi algo que agora me veio à cabeça. Então, como o grupo trabalharia, inclusive, essa comparação entre o que efetivamente a instituição se propõe a fazer em termos de sustentabilidade, se é que espera-se que isso esteja contemplado no planejamento estratégico, e como isso poderia, então, como poderia se mensurar se efetivamente ela está cumprindo essas metas, e aí com essas diversas, fugiu a palavra, implicações em todas as demais áreas da instituição. Então, a questão do planejamento estratégico é uma questão que me veio agora, e fica aí de recomendação para o grupo para pensar a respeito. Então, era isso que eu tinha a dizer, professora. Novamente, parabéns. Muito obrigado. Eu queria deixar uma sugestão, que é uma nota. A palavra sustentabilidade hoje está sendo utilizada em várias dimensões. Nós, no caso da Universidade de São Paulo, depois de uma crise que a universidade enfrentou, criaram-se diretrizes de sustentabilidade financeira, por causa da necessidade de sanear as finanças da universidade. E a universidade, com sua autonomia, foi capaz de fazer isso. Eu tenderia a sugerir que no título desse trabalho seja colocada a palavra ambiental, para ficar muito claro que nós estamos falando de uma dimensão da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental. E com isso o leitor já sabe o que vai encontrar. É um aspecto, geralmente sustentabilidade associada ao ambiental, mas ela está sendo utilizada agora em outras dimensões, é por isso que essa sugestão ficaria para a publicação final do trabalho. Do resto, eu quero cumprimentar especialmente o uso dessa metodologia da teoria da mudança, que valeria a pena os demais grupos, e quando nós divulgarmos o trabalho, é uma metodologia inspiradora. Justin e eu utilizamos isso no passado e vale a pena repetir isso em outros trabalhos. Eu agradeço o grupo por ter trazido essa contribuição de âmbito conceitual. Professor, posso fazer um pequeno comentário? Sim. Eu quero dizer que o trabalho que foi liderado pela Ana Gimenez no ano passado, no curso, né, aqui de métricas, foi extremamente importante para a gente, né? Ele foi o trabalho inspirador que deu a ideia inicial, né, para ligarmos aí as dimensões de Lausanne. Então, ajudou muito na operacionalização. Depois, eu e a Ana trabalhamos em outro artigo, junto com colegas também aqui do Centro Paula Souza e da Unicamp, num outro artigo, também utilizando essa metodologia. Então, aprendi bastante sobre esse processo, apesar de reconhecer que é difícil mesmo, muito difícil. Sim. E a colocação da Ana sobre o planejamento estratégico, a gente precisa desenvolver mais mesmo, Ana. É muito pertinente essa colocação. Você havia colocado na avaliação, mas nós não conseguimos desenvolver muito bem isso ainda. Mas, como disse o Marco, nosso colega aqui da equipe, né, nós estamos ainda desenvolvendo o trabalho e pretendemos publicá-lo também mais robustamente com um artigo. E, professor Jacques, muito obrigado também, Jacques Markovic, por essa sugestão. Sem dúvida, faremos essa mudança também. Muito obrigado. Eu peço aos que estão nos acompanhando ler os comentários de Luana Rego, Marcos Bernardes. Eles se referem ao plano de logística sustentável no âmbito do governo federal e recomendam fortemente que esse processo de baixo chega para cima, isto quer dizer, as iniciativas que são realizadas na base possam um dia desaguar numa política no âmbito federal.